Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15 de março de 2024. Rodadinha curta, mas rodada que a gente entra com o pé direito, animado e confiante, porque ontem fomos 100% de greens aqui no nosso canal no YouTube e ontem de 4 palpites exclusivos com odds superiores a 1,50 que indicamos lá no nosso VIP, só erramos apenas um e mais do que isso. Acertamos 100% dos nossos palpites em vencedor ontem e você pode também fazer parte do grupo VIP mais completo e mais lucrativo do mercado, chamando no contato do WhatsApp que tá aqui do lado. Por apenas R$30 mensais ou R$60 para ficar até o final da temporada com a gente, você garante as melhores dicas do dia e também os nossos guias e-books já lançados, favoritos da noite, as melhores zebras, jogos para você operar com over-under e também os jogos que você mais deve evitar em pontuação, além, é claro, conteúdos exclusivos, como apostar em assistências, como apostar em bloqueios, vídeos que você só encontra lá ou clicando no botão que tá aqui embaixo para ser membro do nosso canal. Beleza? Dê uma conferida em todos esses benefícios, adquiram conhecimento para vocês, deem uma chance para o nosso projeto, entrando em contato com a gente através do WhatsApp ou clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. É através deles que você vai adquirir muito conhecimento, aumentar suas possibilidades de greens e, mais do que isso, se tornar um apostador de alto nível, vagas limitadas para essa temporada de 2024 que já está para acabar. Vamos começar aqui a nossa análise com Hornets e Suns, mas antes da gente partir para os jogos desse dia, já vai deixando seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E tem também link, cupom de desconto com bônus exclusivos aqui embaixo da Estrela Bet. Clica no link que está na descrição, faça seu cadastro e garanta bônus de até 100%. Beleza? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. E se você conseguiu um green com a gente ontem, clica no botão de joinha para poder trazer como uma forma de agradecimento esses palpites diários gratuitos que a gente passa para vocês aqui no Sexta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas. Charlotte e Suns se enfrentam hoje, o Phoenix Suns faz uma viagem ali, né, de Boston para Charlotte e dessa vez eles tentam se recuperar depois de uma derrota ali bem elástica diante dos principais rivais ao título dessa temporada. Os Hornets são um dos piores times da NBA, eles perderam 7 dos últimos 10 jogos que fizeram e perderam também 7 dos últimos 9. São 2 vitórias nos últimos 3 jogos, o que é interessante, mas venceram times fracos como os Nets e também o Memphis Grizzlies. O Phoenix Suns é favorito para essa partida, deve vencer, a odd está muito baixa, mas eu acredito que eles têm tudo para poder levar o resultado para casa. Só que como é um jogo com uma odd muito baixa, a gente não vai se atrever a indicar para vocês entrarem no pré-jogo a favor do Suns, porque é uma odd muito baixa e que não vale o risco. Mas agora vamos de fato para um palpite para vocês no jogo entre Pistons e Heat. A gente vai trabalhar aqui com over na pontuação do Miami Heat, que a gente acredita ser favorito para essa partida. Se você quiser trabalhar ali a vitória deles com over na pontuação também é interessante, ou esperar no ao vivo uma odd em torno de 1,50 para trabalhar com o Miami como vencedor, mas o nosso palpite vai ser apenas na pontuação, acima de 108,5 pontos totais nessa partida. A gente está se apoiando principalmente ao fato de que o Detroit Pistons é a terceira pior defesa por 100 posses de bola na NBA e é também um dos 10 times mais rápidos. Eles vão dar posse de bola suficiente para os seus rivais Miami Heat conseguirem produzir bem nessa partida. A gente está falando aqui de um Miami Heat que nos últimos 4 confrontos contra o Detroit Pistons conseguiu superar os 108,5 pontos em 3 dessas 4 oportunidades e fizeram pelo menos 112 pontos nessas 3 também. Hoje eles enfrentam um adversário que tem muitas ferramentas favoráveis para o Heat produzir bem, dentre elas o fato de que eles são quinto time mais vazado no garrafão em toda a NBA, o que já é bem positivo para essa nossa time, sendo que eles são mais vazados em casa do que como visitante. E a gente também está falando aqui de um Detroit que é o time que mais leva seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA. Isso pode facilitar alguns pontos fáceis a favor do Miami Heat. Outro número interessante é o fato de que o Detroit Pistons nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média de 116 pontos por partida para os seus adversários, o que é uma média muito alta, sofrendo mais de 108,5 pontos em 16 desses 20 jogos analisados. Só não sofrendo contra o Toronto, Charlotte e Chicago Bulls, que são times aí de uma metade de baixo da tabela em questões ofensivas e só conseguindo deixar um time de alto nível ofensivo abaixo disso, uma vez que foi no caso o Oklahoma City Thunder. Inclusive, dentro desse próprio calendário, o Miami Heat conseguiu completar para 118 pontos contra esse Detroit Pistons, que tem tudo para ser muito vazado hoje e mais. A gente sempre fala de Miami Heat, a gente está falando um pouco de motivação e de possíveis ausências, mas eles têm como confirmado apenas o Kevin Love e o Bam Adebayo de fato muito importantes, mas eles têm Terry Rozier, Duncan Robinson, Jimmy Butler e o Bam Adebayo com grandes possibilidades de jogar. Cade Cunningham é dúvida do lado dos Pistons e caso ele não jogue, vai ser excelente, porque aí o Jaden Ivey vai comandar as ações ofensivas desses Pistons, e o Ivey é um cara que gosta de acelerar o jogo.
acelerando o jogo, mais posse de bola por minuto, mais posse de bola por minuto, mais chance de pontuar bem, mesmo que o Miami Heat não esteja com a eficiência 100% em dia. Beleza? Então vamos torcer aí pro Cade Cunningham não tá em quadra, vamos torcer a favor do Miami Heat, e a gente também precisa falar a respeito da tabela nessa partida aqui. O Miami Heat precisa chegar na sexta colocação para poder garantir uma vaga nos playoffs direto, porque se eles ficarem aqui entre sétimo e décimo, eles podem ser eliminados em 2 jogos e enfrentar os 76ers em um play-in, com possível retorno do Embiid, ou então um Hawks com possível retorno do Trae Young. É muito perigoso, então eles não podem cair aqui. Dificilmente eles vão cair para a 9ª colocação, né? Mas eles precisam trabalhar para conseguir uma posição acima da que eles estão, e acho que eles são plenamente capazes de alcançar os Pacers, Magic, passar, consequentemente esses 76ers estão desfalcados. Beleza? Agora vamos falar aqui de Raptors e Magic. A gente tem aqui um Toronto jogando em casa, muito desfalcado, tá? Jacob Poeltl não joga, Scottie Barnes não joga, RJ Barrett não joga, e eles podem perder ainda mais titulares, como Gary Trent Jr., que é dúvida, e já se desfizeram, né? Joe Anunoby e Siakam, que são excelentes defensores de perímetro. O resultado disso foi um Toronto Raptors defensivamente deprimente. O Orlando Magic hoje vem saudável. O nosso palpite vai ser uma dupla na pontuação do Magic, com uma dupla na pontuação do Atlanta Hawks, que encara um Utah Jazz também desfalcado de jogadores importantes. O Dan, o Jordan Clarkson e também o Lauri Markkanen não jogam hoje. Do lado do Atlanta Hawks, a gente não tem o Trae Young como ausência mais importante. Saddiq Bey e Okongwu também jogadores que fazem a diferença, mas são jogadores ali substituíveis. O grande problema é o Bogdanovic e o Johnson como dúvidas para hoje. Vamos ficar de olho, a gente precisa de um Hawks saudável para poder fazer essa nossa tip valer. Bom, a gente acredita em uma boa pontuação primeiramente aqui do Orlando Magic, porque o Toronto Raptors é um time que defensivamente vem deixando muito a desejar. Sofreram 123 pontos de média nos últimos 10 jogos, tendo jogado apenas uma prorrogação nesse período. Eles sofreram pelo menos 106 pontos em 10 dos últimos 10 jogos por seus adversários e pelo menos 120 em 80% deles. Isso que eles enfrentaram alguns adversários com um ataque bem ruim, como o Hornets, o Pistons e também o Portland Trail Blazers, que são ataques que figuram entre os 10 piores da NBA por serem posses de bola com muita frequência. O Orlando Magic não é nenhum time de elite ofensiva, mas é um time que tem peça suficiente para machucar esse Toronto Raptors, e tem nos seus principais destaques seus 2 alas, Paulo Banchero e também o Franz Wagner. Para essa posição de ala, o Toronto Raptors é o time mais vazado da NBA e são também o segundo que mais sofre bolas de 3. Então a gente pode ter os 2 principais destaques desse Orlando Magic jogando muito bem e produzindo contra uma defesa que vem jogando muito mal, vem desfalcada e vem numa formação mais baixa, já que o Toronto Raptors não conta com o Scottie Barnes, Siakam e o Anunoby foram trocados e o Jacob Poeltl também é desfalque para hoje. Então fica mais fácil de você ferir o garrafão de um Toronto que não só sofre no garrafão, mas tem um dos piores aproveitamentos, um dos 10 piores, né, em defesa de perímetro da liga. Então o Orlando Magic tem como produzir pontos de diversos setores da quadra, e por mais que o Toronto jogue em casa, eu acredito que o Orlando deva ultrapassar a sua meta de pontos. Mas agora falando a respeito de Atlanta Hawks, eles enfrentam um adversário também terrivelmente fraco, que sofreu 122,8 pontos por jogo nos últimos 10 jogos. Em média, eles sofreram pelo menos 115 pontos em 90% dessas partidas, isso que eles também enfrentaram vários ataques com uma eficiência ofensiva baixa, como o Miami, o Chicago, o Wizards, o próprio Orlando, o Hornets e também o San Antonio Spurs. Contra o Atlanta Hawks recentemente, eles sofreram 124 pontos, mesmo os Hawks jogando sem o Trae Young. Claro que hoje eles contam com o Walker Kessler, coisa que eles não contaram em diversas dessas partidas, mas eu ainda acho que o Atlanta Hawks tem condição de machucar o seu adversário hoje. O Atlanta é um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola. Claro que muitos desses números foram feitos graças ao Trae Young na escalação, mas eles continuam com a postura de um time rápido, o quarto mais rápido da NBA. O Jazz é um dos 10, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto e possibilidades dos Hawks pontuar bem e vir de recuperação depois de um jogo mal pontuado ali contra o Portland Trail Blazers. A gente tá falando de Utah Jazz, que também é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Isso deve contribuir bastante com a pontuação para essa partida de hoje, e mais do que isso, por mais que eles contem ali com o Walker Kessler protegendo o aro, é um jogador que não tem tanta minutagem assim. Volta e meia ele acaba nem sendo titular, e o Jazz vem jogando com uma formação sem um pivô de origem. Então
Caso isso aconteça, o time do Jazz fica mais leve, mais exposto, mais baixo, e com isso a pontuação pode correr solta para os dois lados, mas a gente está priorizando o Hawks como grande protagonista. Bom, pessoal, se vocês não conhecem o nosso projeto Cesta de Trade, conheçam agora, deixando o like, se inscrevendo, ou então sendo membro do canal e adicionando o grupo VIP à sua cartilha de grupos no WhatsApp. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Nesse mês de março, diversos dias aí com 100% de greens, todos aí com odds superiores às que a gente passa aqui no grupo VIP, só que também a gente defende que os nossos parceiros, a partir do momento em que eles entrem no nosso VIP, eles sintam que já valeu a pena o investimento de R$30, porque eles vão ganhar guias e e-books já lançados e muito conteúdo material extra que ainda será lançado. Ontem, por exemplo, a gente lançou um radar, jogos e jogadores mais interessantes para você ficar de olho no over nessa semana, investir e colocar mais dinheiro no bolso. A gente sempre está lançando conteúdo extra exclusivo lá, além do nosso guia de como apostar contra e a favor de cada equipe, guia esse que é atualizável. Então você vai ter sempre lá os melhores times à disposição para poder operar contra e a favor. Então é um grupo VIP único, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Chamem lá no WhatsApp para inclusive ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Beleza? Vamos finalizar aqui os nossos palpites falando a respeito de Denver Nuggets e San Antonio Spurs e depois aqui de Pelicans e Clippers, o jogo entre Spurs e Nuggets. A gente acredita que os Nuggets devem vencer essa partida, mesmo jogando fora de casa, são favoritos. É um dos melhores times da NBA, um dos melhores sistemas de jogo que a gente tem na liga, com para muitos o melhor jogador de toda a NBA contra um dos piores times da liga. Mas mais uma vez, uma odd baixa. Tentem pegar no ao vivo a vitória deles em torno de 1,50, pagando ali, assim como a gente tenta fazer com o Phoenix Suns, que enfrenta os Hornets também fora de casa. Mas agora vamos passar de fato um palpite para vocês. Pelicans e Clippers hoje se enfrentam num dos jogos mais legais que a gente vai ter nessa noite. Os Clippers jogaram ontem contra os Bulls, comandaram o placar praticamente a partida inteira, venceram tranquilamente e hoje enfrentam o seu rival de conferência, um possível adversário aí, né, de playoff. O New Orleans Pelicans vem muito bem na temporada e os Clippers são dos favoritos ao título da Conferência Oeste, ou pelo menos deveriam ser. Só que o mercado não enxerga esse jogo com o equilíbrio que eu acredito que eles deveriam enxergar. James Harden deve voltar hoje, Paul George e Kawhi Leonard estarão à disposição. E com exceção do Russell Westbrook, a equipe dos Clippers mesmo jogando fora de casa. E de um jogo consecutivo, eles devem ter condições de pelo menos cobrir esse handicap de mais 10.5. Aqui nesse handicap de mais 10.5, a gente pode perder de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 pontos de diferença, só não pode perder por 11 ou mais, ou então a gente vence a partida. Então a gente tem uma vantagem de 10.5 pontos no placar final do resultado, o que é muito bom para um jogo que eu considero extremamente equilibrado e aquele famoso vale o risco, porque os Clippers têm muito mais talento individual do que os Pelicans têm. A gente está falando aqui de um Clippers que nos últimos 9 jogos, eles venceram 5 e perderam 4, mas eles conseguiram cobrir esse handicap em 8 desses 9 jogos, só não cobrindo contra o Minnesota Timberwolves, e cobriram contra bons adversários, como os Lakers, o Milwaukee Bucks 2 vezes, além de terem vencido Houston, Chicago 2 vezes, e o próprio Minnesota, que é um dos líderes ali da Conferência Oeste, então acho que eles são plenamente capazes de fazer o mesmo contra esse New Orleans Pelicans, que tira vantagem dos Clippers nos confrontos diretos nessa temporada, é verdade, mas eu acho que não é um time tão superior para fazer um 3-1 na temporada contra esse Clippers, e mais do que isso, mesmo jogando em casa, a gente tem aqui a possibilidade, não é nem a necessidade de vencer, mas a gente só precisa de perder de no máximo 10 pontos de diferença. O último confronto que aconteceu em New Orleans, a equipe dos Clippers venceram aí por quase 20 pontos de vantagem, foram 16 na verdade, né? E repetindo para vocês, a gente tem aqui um Los Angeles Clippers com muito talento individual. Ontem eles enfrentaram o Chicago Bulls e hoje enfrentam os Pelicans, mas certamente a mobilização desse calendário deles de 2 jogos seguidos, as estratégias desenhadas, o foco dos jogadores vai ser no jogo de hoje contra os Pelicans, porque se trata de um adversário aí que é possível rival em um playoff. Então todas as estratégias, o desenho de jogo, a forma de jogar vai ser meio que adaptada para eles serem competitivos contra um rival que eles podem muito bem encontrar numa melhor de 7 durante a temporada. Então nossos palpites é a duplinha ali a favor do Magic e Hawks, handicap positivo mais 10.5 dos Clippers e mais de 108.5 pontos do Miami Heat. Vamos tomar bastante cuidado hoje, é um dia sem muitos encaixes favoráveis, então vamos colocar menos dinheiro, tipos exclusivas de jogador, inclusive com odds superiores, a gente passa lá no nosso grupo VIP e vamos aproveitar essa nossa sequência espetacular aí, um dia 100% mais uma vez nesse mês de março, vamos fazer de tudo para manter o bom nível, colocar muito dinheiro no bolso, green atrás de green aqui para vocês e também lá no nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e falou!